Olá galera, tudo bem? Aqui quem fala é o Pedro Botton do Suporte Gráfico e eu venho aqui gravar para vocês um vídeo. Depois dessa longa ausência, eu tô tendo que gravar pela segunda vez porque a primeira vez meu áudio não gravou. Então eu falei no outro vídeo que não foi gravado que eu peço desculpa por esse tempo distante, vieram as férias, enfim, é um projeto que eu achei que fosse ser conduzido de uma outra forma, acabou dando uma esfriada. Então eu tô em dívida com vocês, para o pessoal que já pagou, adiantado e tal. Então eu vou testar um tempo aí, o tempo que vocês quiserem para me passarem dúvidas. Eu não vou mais gravar vídeos espontaneamente, mas as dúvidas que vocês vierem me trazer, eu vou gravar vídeos e acho que esses vídeos podem falar bastante sobre a questão do design, né? Então, se tiverem uma dúvida, nem que seja teórica, precisa ser um trabalho que vocês estão trabalhando aí, que vocês estão fazendo, alguma coisa que vocês estão fazendo mesmo, dá um toque, que isso me dá um ânimo, né? Me dá um motivo para gravar esse vídeo. Então o que aconteceu foi isso, a Grace tá com uma questão num arquivo que ela tá trabalhando e ela me mandou, e eu acho que, como eu já gravei o vídeo, né, mas enfim, tô tendo que gravar de novo, eu sei que aí dá pra gente falar algumas coisas interessantes sobre diagramação. Então vamos lá pro arquivo em si. O arquivo é esse aqui. Ela me mandou uma mensagem perguntando por que que tá faltando essa linha embaixo, por que que o arquivo não tá, a diagramação não tá encaixando na linha inferior, né? Eu dei uma olhada rápida aqui no arquivo e já percebi que a questão daqui é esse espaço entre dois parágrafos. Eu falei num outro vídeo, eu acho que também sempre falo disso quando eu falo de diagramação, desse método de diagramação que a gente usa aqui bastante no escritório, que é o baseline duplo, né? Então a gente usa o baseline não só onde o texto realmente está batendo, mas também onde o texto não está batendo. Porque isso muitas vezes ajuda a gente na hora de fazer a diagramação de outros estilos, né? Quando você vai fazer um estilo maior, enfim, aqui dá pra ver, né? Por exemplo, você vai fazer um estilo de títulos, esse baseline duplo vai te ajudar, porque ele vai te dar uma referência interessante do entre linha, enfim, dá uma estruturada legal no arquivo, mas traz essa outra questão que é legal da gente sem ficar muito ligado, que é a questão desse espaçamento, porque nessa forma de diagramação, como é que fica o texto, como é que o texto se acomoda? Ele vai se acomodar numa linha sim, linha não, linha sim, linha não, linha sim, linha não, linha sim, linha não. Então essa aqui seria uma linha não. O texto está caindo numa linha onde o texto não deveria estar caindo. O que isso que acarreta, né? Isso acarreta esse desencontro aqui, ó, tá vendo que aqui o texto está nessa linha aqui e nesse aqui ele está nesse outro baseline, ele está no baseline onde não deveria ter, ele está numa entrelinha. E esse é um indício de que as coisas não estão funcionando bem. Então como que seria uma solução interessante, né? Você percebe que aqui isso não está acontecendo. Por quê? Porque esse espaço está maior. E esse espaço está maior porque isso foi feito manualmente, né? Você vem aqui nas configurações, está 5 mm, mas se você vai aqui no estilo, você percebe que ele vai... mostra para mim esse estilo. Miolo catálogo, difícil, hein? Miolo texto corrido, parágrafo primeiro, aqui apareceu. Pós-textuais, tá aqui, o parágrafo glossário. Certo? É um glossário, né? Então, tá aqui nesse estilo. Ele está indicando aqui o override por causa do tracking e do space before. Então ele tá apertado -10, certo? E ele tá com o space before 5. Só que no caso, esses 5 seriam interessantes, né? Então, aqui eu vou aqui também, ele vai mostrar o tracking tá 5. Eu vou dar um option click. Então ele tirou, né? Então ele tirou aquele 5 que não estava sendo necessário, né? Porque não mudou nada. Então ele está zerado esse aqui, e daí aqui eu vou colocar essa distância que a gente viu lá, e que é uma distância interessante, que é de 5. Pronto, caiu, né? Então ele pulou mais uma entre a outra, e agora ele vai... essa distância agora está certa, né? Ele está caindo na linha certa. Até uma coisa que eu às vezes faço aqui no escritório, nem sempre eu faço, mas que é uma coisa interessante, é você criar uma camada, a gente costuma chamar ela de baseline, e daí o que a gente faz, né? A gente vem aqui e marca onde o texto tem que cair de fato, né? Então o texto teria que cair aqui, certo? E daí, depois ele teria que andar 5 mm, né? Que eu já medi aqui, eu sei que é o baseline desse projeto. Então, como que é um jeito rápido de fazer? Você vem aqui, dá um object, transform, move. Daí ele vai perguntar quanto, né? Então você fala, eu quero que ele ande 5 mm. Dá um preview, eu ando para baixo, certo? No que ele andou, ele então caiu na próxima, você dá um copy. Então ele não moveu, ele copiou, certo?
E agora eu quero fazer isso na página inteira, né? Como que você poderia fazer isso? Faz aqui em Object, Transform Again, Transform Sequence Again, né? Então seria, que eu sempre uso, tanto faz na verdade, né? Mas esse daqui, ele tem um atalho, Option Command 4, então eu viria aqui, selecionaria ele, daí vai que vai, ó. Option Command 4 até embaixo, certo? Então agora a gente tem uma referência do que são, onde seria de fato as baselines. Isso é muito bem-vindo. Esse arquivo está muito esquisito, né? Ele tem essa guia que está sobrando, enfim. Então como que eu faria? Vem aqui, eu ia pegar ele daqui, está no F glossário, eu ia colar, ó, dá um Shift Command V, colei aqui, tá vendo? Então no que eu colei aqui, tá sobrando muita guia nesse glossário, né? Porque tá vendo, essas guias, pelo que eu percebi no projeto, elas não servem para nada. Então, vou dar uma limpada nessa master aqui. Tirar essas guias daqui. Essa guia aqui também não me parece que está sendo utilizada. Se ela estiver sendo utilizada depois, enfim, quando for fazer o projeto, não apagar. Eu vou selecionar todas essas linhas do baseline e só passar aqui para lá. Então, eu vou arrastar segurando o Shift. O Alt também, que é um atalho de copiar. E, pum, caiu para cá. Certo? Então agora na minha dupla eu tenho essa referência do baseline real, certo? Daí se eu apagar aqui o meu baseline, o baseline do arquivo mesmo, né? Esse aqui seria um baseline de guia só para eu ver se está tudo certo. Vai ficar claro onde não está batendo, certo? E aí qual que seria uma solução legal da gente fazer? Eu peguei esse aqui, já ajustei para o 5, eu vou clicar aqui e vou dar um redefine. Quando eu vou fazer isso, todos os meus parágrafos vão cair certo, a não ser os que estão ajustados, né? Então esse aqui, você percebe que essa opção aqui é para mostrar quais parágrafos estão com override. Então esse aqui não está com override, ele não fica azul. Esse está com override, ele vai ficar azul. Se eu venho aqui parar o mouse, vai mostrar, o tag dele está 5 também. Então se eu vim aqui e dar um option click, ele vai perder esse override que estava rolando nele, certo? E vai perder o azul. Esse aqui, então, só que, por que ele se grifa tudo? Porque é uma questão de caractere, né? Menos 10, tá vendo? Esse aqui também tá com menos 10. Esse aqui ele não grifou tudo, mas ele grifou por fora. Ele tá dizendo que é uma configuração de parágrafo. Ele tá com override de parágrafo, não override de caractere. Ainda que seja override de parágrafo, eu tô querendo dizer qual é a propriedade que está sendo sobreposta, né? Então aqui é de parágrafo. Por quê? Porque ele tá com 2, tá vendo? Então, o interessante talvez se você vir aqui e dar também um pum, tá vendo? Aí ele não some por causa de uma questão de visualização, mas você dá um W e volta, ele sumiu. Legal? Então agora, dessa forma, todos os parágrafos eles estão com a distância certa, né? No meu baseline. Só que algumas questões vão surgir também, vão ser decorrente disso, né? Qual que é uma questão? Essa linha aqui, né, uma linha órfã, a gente fala, né, é uma linha que sobrou desse parágrafo de baixo. Não é bom que isso aconteça. Aí você tem duas soluções. Ou você pode ir tentando solucionar elas ajustando o espacejamento, né? Então, enfim, aqui nem com 10 não sai, enfim, é um trabalho. E daí então eu vou falar de uma coisa que evita que isso aconteça automaticamente, depois ela acarreta outras questões, mas é um jeito interessante de trabalhar para evitar que isso aconteça, né? Que essa linha órfã fique tanto aqui quanto aqui, né? Essas duas a gente considera linha órfã, né? Tanto no começo quanto no final. Que é a configuração de keep. A configuração de keep é o seguinte: você entra aqui no parágrafo, né? Você pode vir aqui, se você quiser mexer só em um parágrafo essa configuração, você viria aqui em Keep Options e daí abre esse formulário. Mas como a gente está trabalhando com estilo de parágrafo, eu vou trabalhar aqui direto no estilo de parágrafo. Keep Options. Então aqui ele vai ter algumas configurações de como que o parágrafo vai se comportar como um todo. Então você pode mandar ele continuar com o segundo, ou continuar com as próximas tantas linhas. Isso seria assim, como se fosse um estilo de parágrafo que é um subtítulo. Então esse subtítulo nunca pode entrar sozinho, ele tem que entrar com a próxima linha, que seria a primeira linha do parágrafo. Aqui tem o Keep Lines Together. Ele até tá ligado, né? Mas ele tá ligado para começar sempre uma e terminar com uma. O que é óbvio, não tem como ele começar com menos que isso, né? Então desligar ou ligar essa configuração não muda nada. Mas a partir do momento que você aumenta
o começo dele, ó, aquela linha já sumiu, porque ele não vai começar com uma linha nunca. E na hora de terminar a mesma coisa, você aumenta, ele não vai terminar com uma linha nunca, ele vai fazer que a linha corra para a próxima coluna, só para ele nunca ficar sozinho. O que eu acho que é muito bem-vindo nesse caso. Eu prefiro faltar essa linha embaixo aqui, do que sobrar uma órfã em cima. Na verdade, o melhor é que não tivesse nenhuma das duas coisas, né? Então, como que a gente vai trabalhando esse tipo de questão? Vou falar aqui para vocês. Eu percebi no outro vídeo que eu gravei também, né? Que aqui, logo no começo dessa nossa dupla aqui, tá faltando uma linha embaixo. Então eu já vou ganhar ela, que depois ela vai ser muito bem-vinda. Aqui está bem apertado, uma coisa que também eu percebi que está acontecendo no arquivo, está com menos 20, isso não é legal, o olho humano percebe isso rapidamente, menos 20 é muito, então aqui no escritório e em boas práticas a gente costuma sempre no máximo até 10, menos 10, né, que eu não sei nem se precisaria, então eu vou tirar aqui, ó, ele também, como sobrou uma linha só, ele jogou para a próxima, mas tudo bem, isso aqui a gente vai ajustando. Sobre isso dessa configuração do espacejamento, que é como que o diagramador realmente consegue ganhar linhas e perder linhas e se livrar de viúvas, enfim. Aqui tá errado, né, também. Uma coisa assim, né? E daí isso aqui está sendo aplicado meio na unha, tem um estilo, aqui, né? Versalete Bold. Então seria aqui, né? Versalete Bold, tá, pronto. E aqui tem uma questão também, porque ele está num versalete aplicado aqui, né? Então, pelo que eu estou entendendo, aqui tem que estar tudo em minúsculo. Não é legal trabalhar assim também, então já vou falar de mais uma coisa. Esse versalete bold, ele poderia estar, em vez de estar aqui, ó, na fonte não precisava estar, porque já está na fonte, né? Então eu tiraria aqui, e daí aqui, em vez de small caps, eu colocaria OpenType small caps. Tá vendo? Que daí ele, OpenType all small caps, ele vai transformar tanto as maiúsculas quanto as minúsculas em versaletes, certo? Passa meio rápido aqui por isso, mas isso seria mais interessante de estar, para evitar que você teria que isso tudo ter que estar em minúsculo, né? O que não é muito bem-vindo, porque depois você vai copiar e colar esse em algum lugar, enfim. Então aqui seria mais interessante de estar do jeito certo, né? Ainda que aqui a gente não visse, né? Mas ele, na realidade, sem o estilo aplicado, ele está capitalizado ali, certo? Então vamos lá. Eu estava falando de espacejamento. Então, como que a gente ajusta o espacejamento, né? Seleciona todo o parágrafo, né? E vem aqui. Se você dá um para baixo, ele vai andar 10, né? Para cima vai andar 10. Se abrir na formulário, você consegue andar de 5. Mas o melhor, o que a gente usa aqui no escritório, é andar de 1. Como que a gente faz para andar de 1? Se você segura o Option e clica a setinha para a esquerda, ele vai andar 20, né? E para a direita ele depois cresce 20. Para um lado e para o outro. 20 é muito, né? Então a gente pode configurar isso. Então você dá ali um Command K, preferências. Unidades e incrementos, você vai aqui no Kernel Tracking, ó, bota 1. Aqui no Store a gente trabalha com 1. Parece pouco, mas é bem-vindo, assim. Aí agora você consegue andar de 1 em 1, tá vendo? Em vez de você andar de vários em vários, você anda de 1 em 1. Nesse projeto, como ele está bem bagunçadinho, aqui ele também aplicou alguma coisa estranha, que deve ser alguma coisa do estilo. Não sei o que ele tá apitando aqui, viu, meu? Dá um nome aqui. Deixa aqui. Ó, ele tá no versalete medium, tá vendo? Uma coisa que não era pra estar. Você dá um nome e ele vai sumir, eu acho. Não sumiu, então ele tá puxando alguma coisa. Aí, tá. O que eu fiz? Selecionei aqui e dei ainda que ele não indique, tem alguma coisa que ele não tá gostando. Então eu só dei um option, clico, ele perde essa configuração que tá meio fantasma aí, né? Como que eu faria para trabalhar essa seção aqui, se eu desse na minha mão? Eu selecionaria tudo. É que ele correu, né? Então, vamos lá. Tirar isso aqui da frente só para eu ver. Selecionaria todas essas referências de bibliografia. E o glossário não é muito, né? Então, e dou aqui, ó, Clear Override, certo? Então ele vai tirar tudo, ó. Todos os parágrafos vão estar novos. Tem uma questão, talvez dos itálicos, não, tudo bem. Os itálicos estão no estilo. Então, é isso que eu faria, certo? Então eu vou começar com tudo zerado e agora eu vou começar a trabalhar, certo?
agora que tá com a distância do parágrafo certinha, e daí eu vou ver o que eu vou fazer. Aqui faltou essa linha, não é legal, né? Isso aqui tem esse do secretário. Vamos ver. Se a gente viesse aqui, puxar até 10, não foi. E se eu subir até 10, ó. Talvez eu faria isso. Sobe até 10, sobrou um Uriô ali embaixo, não ficou legal. Então vamos tentar de outro jeito. Falar uma coisa também que eu falei no outro vídeo, que é uma coisa interessante que a gente costuma usar aqui no escritório. Aqui no escritório, às vezes quando a gente precisa de um espacinho, não consegue tirar a viúva fazendo esse -10, a gente vai aqui na própria caixa de texto e dá 1 milímetro para cima. Parece muito pouco, mas às vezes isso faz com que o texto ande diferente, ele se acomode diferente. Então nesse caso eu cresceria essas duas. Prestar muita atenção se isso aqui não está ligado, certo? Para ele não crescer em todas as dimensões, crescer só na largura. Então ele vai crescer para os dois lados, certo? E agora eu tentaria de novo, vamos ver. Tirar até 10. Ó, aqui eu falei que você dá o Option, clica para o lado, ele vai andar de 1. Se eu segurar o Command também, ele vai andar de 5. Ó, agora foi, tá vendo? Aquele 1 milímetro foi o que fez a diferença. Certo? Então eu posso estar tirado aqui agora. Deixa no 124 e aqui no 125 aquele 1 milímetro foi o que fez aquele Iriô subir para cá. Legal? Ó, então já matamos aqui essa primeira. Aí a gente vai lidando uma por uma. Aqui também, mesma coisa, né? Faltou uma linha. Mas esse edital vai cair fácil. Ó. Então você vai lá, ó, tira aqui, vai tirando. Ó, -2, menos... Aqui, ó. No 5 ele subiu. Legal? Aí já resolveu aqui, resolveu lá. E o trabalho do diagramador é esse. Uma diagramação bem feita, ela é artesanal. Então, por exemplo, aqui já não sei, talvez tudo bem. São duas linhas, tá vendo? Já começa um outro novo ali. Aí tem que ver com o editor, assim, mas não me parece mal, né? Esse daqui, esse nome do autor, talvez a gente consiga tirar também. Ó, aqui foi fácil, ó. -1 já subiu. Aí vamos ver o que aconteceu ali, ó. Ó, pronto. E assim as coisas vão entrando no lugar. Esse vez aqui, ó, uma viuvaça, né? Mas se a gente tira aqui de pouquinho, já vai subir, ó. -2. E aí a gente vai... Aqui também tá esquisito, esse órgãos públicos, mas não tá tão mal também, né? Deixaria rolar essas duas linhas aqui. Aqui tem um problema, não sei o que é. Declaratio. Deve ser alguma coisa em outra língua, né? Enfim. Quem está mexendo nisso aí vai ter que lidar com essa questão. Por que ficou assim? Isso aqui é porque a fonte não tem, né? A fonte que está escolhida não tem esses caracteres, né? Vou botar aqui um Times, vamos ver se aqui aparece. Declaração. Estranho, né? Não tá com a cedilha. Vou bater de novo. A fonte não tem. Não, foge dessa fonte. A Swift não tem cedilha no... Eu iria atrás de uma outra versão da mesma fonte, porque não faz sentido a fonte não ter cedilha, né? É isso mesmo? Essa fonte tem cedilha, com certeza. Swift é uma fonte séria. Essa versão dela que tá meio zoada. Então eu iria atrás de uma outra versão da mesma fonte que tivesse cedilha no itálico, porque é um problemão. Beleza? Então, mas não é isso que a gente está falando. A gente está falando de diagramação. Então a questão seria essa linha que está faltando, a gente deveria conseguir. Eu lidei com isso da outra vez que eu estava fazendo outro vídeo. Nesse caso, uma reunião não sobe de jeito nenhum. Então como a gente resolveria aqui? Cresce essa, ó. Tá vendo que esse emitente está quase na beirada? Seleciona ele todo, ó, e vai abrindo ele, ó. Pronto, abrindo 3 sobre uma viuvaça. Mas se eu abrir no 6, ó, do emitente, tá bom. Uma semi-viúva ali. É uma viúva, é uma esposa que o marido tá em coma, né? Que não é uma viúva, mas é uma semi-viúva, né? Perdão por isso. E daí seria isso. Então aqui a gente ganhou uma página a mais nesse projeto, por conta dessa normalização que a gente fez aqui, né? Se isso não puder acontecer, daí a gente vai ter que ver o que a gente vai fazer, cortar texto, enfim, diminuir, tentar pegar todas essas viúvas, né? Se for possível, né? Às vezes não é possível. E se puder crescer página, a gente simplesmente bota uma dupla ali, né? Seria isso, né? Vem aqui. Vou dar um insert page só para garantir que as coisas não vão andar de um jeito esquisito. Então já pus as duas ali. Pegaria essa caixa verde.
colocaria aqui onde ela tem que estar. E esse aqui, ó, da outra vez eu fiz, né? Eu fiz dando um Command X. Só que tá vendo que essa caixa aqui tá toda encadeada? Então, em vez de copiar e colar para não perder esse encadeamento, eu achei melhor arrastar ela para cá. Aí eu clico 2 vezes aqui só para ela fechar e daí eu consigo alinhar ela. Centralizado, se esse for o projeto, né? Eu tô deduzindo. E daí aqui, eu lembro também que eu tinha feito isso, que eu não sei se no projeto é assim, mas enfim, me parece que assim seria mais acomodada. Certo? Então é isso, gente. Respondendo a pergunta respondendo de uma maneira meio extensa, né, a pergunta da Grace, acho que essas são as medidas que a gente ia tomar para evitar que aquela questão da linha faltando embaixo aparecesse. O recurso do keep faz com que linhas embaixo faltem. O fato do keep estar ligado, isso faz com que isso aconteça, mas daí a gente vai encarando essa questão caso a caso, certo? E não tenham medo disso, não tenham preguiça disso, é disso que faz uma boa diagramação, um livro bonito. Ele tem esse tipo de recurso, e livros bem feitos passam por isso invariavelmente, assim, não é uma questão que é preciosismo, fujam dessa ideia, assim, os livros bonitos, eles são feitos assim. Beleza, gente, agradeço aí a compreensão e espero que o vídeo tenha rolado dessa vez, que o áudio tenha gravado, espero muito, e até a próxima, espero que tenham gostado, um abraço, tamo junto.